Salve, salve, galera. Cadê aqui? Deixa eu achar aqui. Tô voltando. É pra rodar a vinheta. Tá dando tempo de editar? Não, tá, gente? Desculpa. Tô gravando vídeo um em cima do outro. Esses vídeos são tudo pra amanhã. Tô gravando hoje, dia 24. Esses vídeos é tudo pra dia 25. Já vai dar quase meia-noite. E esses vídeos pra amanhã não dá tempo de editar. É pra aula de amanhã. Você aí, que já é minha audiência no YouTube, que não faz parte da minha audiência enquanto aluno, até é, né? Já que você também está aprendendo um pouquinho comigo. Mas é porque esses vídeos estão sendo gravados justamente para as aulas de quarentena, né? A gente tenta fazer esses vídeos sucintos aí para melhor entendimento de vocês. E o vídeo de hoje é relevo, certo? Creio que você já estudou relevo no. Para quem não falou muito do sexto ano sobre relevo, e um aluno de sexto ano que esteja aprendendo agora, aprender um pouquinho aqui comigo. Então é o seguinte, os relevos basicamente é o quê? Vamos lá. Como é que eu posso, de maneira sucinta, eu fiz aqui, ó, escrevi um monte de coisinha aqui para mim ter um cronograma a seguir sobre relevo. Então eu fiz diversos apontamentos de como eu poderia estar dizendo para você o que é relevo. E é lógico, durante esse apontamento, quando eu falar assim, relevo é isso, dentro do que eu falar de relevo é isso, vão ter palavras que talvez existam, eu tenha que explicar também quais são essas palavras. Então, vamos lá, eu separei aqui diversas coisinhas, vamos ver o que é. Vamos parar de enrolar aqui. Então, o que é relevo? Relevo é a parte superficial da litosfera. Então aí cabe um parênteses. O que é litosfera? É a camada sólida da Terra. A crosta terrestre, basicamente. Certo? Litosfera. Quando você pega a litosfera, é a camada sólida da Terra, hidrosfera é o conjunto de todas as águas, e a atmosfera é a camada de gases que está envolvendo o nosso planeta. Aí tem um estudo aprofundado de cada uma dessas daí. Por exemplo, se a gente estivesse falando aqui, tivesse uma aula sobre a atmosfera, a gente estaria falando sobre as várias camadas da atmosfera, né? A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, as esferas todas da atmosfera. Mas aqui, a litosfera basicamente é a camada sólida do nosso planeta. A gente tem vídeo de introdução à geologia, então você pode dar uma olhadinha lá. No caso do relevo, a gente vai estar falando que relevo é a geomorfologia, tá? Já é um outro, é um ramo do conhecimento que possui uma interface com a geologia e com a geografia, certo? É uma outra ciênciazinha para poder entender melhor. Tô começando a suar pra caraca aqui. O ventilador tá desligado. Não vou levantar agora não. Outro vídeo, eu já vou gravar um em cima do outro aqui, eu ligo lá o ventilador. Então, contente-se com o meu suor. Desculpa, gente. Então, eu coloquei, né? O relevo é a parte superficial da litosfera, que é a camada sólida do nosso planeta. Então, é onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, fazendo formas, tá? Os relevos eles se manifestam nas transformações superficiais da crosta terrestre. Temos várias formas de relevo, a gente vai chegar nesse ponto. É porque, tipo, quando a gente estava falando lá de introdução à geologia e a gente falou sobre placas tectônicas, uma das formas, a gente falou de formas de relevo também, rapidamente, mas tipo, os dobramentos modernos são as formas de relevo mais jovens que a gente tem, que é formado pelo choque lá de duas placas tectônicas, fazendo que uma suba, a outra desça, e fazendo um enrugamento da crosta terrestre, gerando a forma de relevo que a gente conhece como montanha. Ok? Então, as transformações superficiais da litosfera e são a principal expressão do dinamismo da Terra. Porque temos essa criação das montanhas, mas a gente tem os agentes externos, como vento, chuva, que vão moldando a superfície terrestre, fazendo novas formas de relevo. Vento, chuva, a gente tem então fatores internos, que é o tectonismo, basicamente, e fatores externos, como chuva, vento, neve, as coisas que vão causar erosão, as coisas que vão causar o desgaste da crosta terrestre, formando outras formas de relevo. Então, ó, em síntese, podemos definir o relevo como,
Vamos lá, coloquei um outro conceito do que é relevo. Então aqui você está apresentando o que é relevo. Então você pode estar definindo de qualquer forma, e caso seja perguntado para você, das que eu disse aqui, tá tudo certo, tá? Então mais uma aqui é o conjunto de formas físicas que compõem a superfície terrestre. Bem sucinto, né? Sem eu ter que ter colocado, como eu coloquei lá em cima, explicando o que é litosfera. Mas é muito importante que eu fale litosfera e explique o que é, ok? Então, uma ciência que estuda as composições, como eu disse, e variações das formas de relevo é a geomorfologia. Então, geomorfologia é a ciência que estuda a composição e variação das formas do relevo. Então, vamos lá. Aqui eu separei para vocês tipos de relevo. Se tivesse as ediçõezinhas, estava pipocando aqui até o tipo, o nomezinho, tipo de relevo, qual é o tipo de relevo e uma imagenzinha do que eu estou falando. Desculpa não estar editando. Futuramente a gente vai falar de relevo de novo, tá? E aí, em outro vídeo vai estar tudo editado bonitinho. Mas como é corrido para amanhã, para os meus alunos pelo menos, eu vou tentar colocar na plataforma alguma imagem, ou pedir um trabalho, exatamente um exercício em cima disso daí, para você de repente colocar imagens das formas de relevo, ou desenhar, né? Vamos colocar nosso lado artístico para brilhar. Então, para melhor estudar e compreender as dinâmicas de formação e transformação da crosta terrestre, a gente vai dividir o relevo em 3 tipos principais, tá? Então vamos lá. Isso dependendo da aparência desse relevo. Então, montanhas, são os dobramentos modernos que a gente já falou, né? Que são aquelas que são a forma de relevo que vai ter, estamos falando de montanha, elevadas altitudes, certo? São altitudes maiores do que a vizinhança dela, né? A gente tem debates de alguns autores de como eu devo definir o que é o relevo. O que é o relevo? Ai, meu Deus do céu. O que é montanha? Relevo. Então, alguns autores afirmam que uma elevação do relevo só pode ser considerada montanha se possuir mais de 300 metros. Lembrando, no Brasil, por estar no meio de uma placa tectônica, porque a gente vai ter elevadas altitudes no choque de placas tectônicas, vamos ter um relevo bem modesto em relação a essa altitude, chegando mais ou menos a 200 metros de altitude, com algumas exceções, que chegam a 800 metros e 2.000 metros de altitude, como é o caso do Pico da Neblina, por exemplo, Agulhas Negras, mas são algumas exceções, tá? A gente está no meio de uma placa tectônica, como não está tendo encontro nenhum, a gente vai ter esse relevo bem modesto, e não vai ter os efeitos gerais do tectonismo. Então, esse tipo de relevo geralmente é caracterizado por ser geologicamente recente, como eu disse para vocês, dobramentos modernos. Então, a forma mais acidentada, ele vai ter uma forma mais acidentada por ter sofrido menos tempo a ação dos agentes modeladores do relevo. Os agentes modeladores do relevo são os agentes externos, como eu citei para você, chuva, vento, blá, 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 neve e escambau. Dependendo do tamanho da altitude, uma coisa que a gente tem que entender, principalmente quando a gente estiver falando sobre a atmosfera, dentro da troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, quanto maior a altitude, mais frio dentro dessa camada. Depois, quando a gente chega na estratosfera, a coisa começa a mudar. Cada camada da atmosfera tem temperaturas até diferentes, porque depende de muita coisa. Você congela no espaço. Ah, mas eu estou mais perto do Sol. Como assim? Mais alto, mais frio? Depende de muita coisa que depende. Quando a gente vai falando sobre a atmosfera, a gente vai falar melhor sobre isso. Mas é o seguinte, dentro dessa primeira camada, que é a troposfera, é mais frio quanto maior a altitude. Depois, quando a gente chega na estratosfera, já vai ser mais quente, porque ali é onde eu encontro o ozônio. Ozônio esse que absorve a radiação ultravioleta do Sol, deixando quente ali aquele lugar. A gente vai ter outras camadas da atmosfera que são quentes. Mas olha só, a camada que interessa aqui que eu estou falando para você, dentro da onde a montanha está inserida, é a troposfera. Quanto maior a altitude dentro da troposfera, que é essa primeira camada da atmosfera, que é importante para a gente porque é onde a gente está, mais frio. E o ar vai ficando cada vez mais rarefeito. Certo? Então o topo da montanha costuma ser congelado. A gente tem, por exemplo, clima frio de montanha, justamente por isso.
Então, aqui, ó, na América, a maior altitude que a gente tem vai estar na Cordilheira dos Andes, ali na América do Sul. Lá na América do Norte, a gente vai ter as Montanhas Rochosas. E o conjunto de montanhas, né, a gente vai chamar de cordilheira. Quando grupos de montanhas ou serras localizam-se paralelamente uns aos outros, formando uma espécie de parede, é a cordilheira. Como é o caso do que eu citei agora, a Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Ou lá na Ásia, a Cordilheira do Himalaia, certo? Seguinte forma de relevo, planalto, certo? Também chamado de platô. O que eu separei aqui de planalto? São elevações de relevo que possuem uma extensão um pouco ampla e tem uma parte mais alta, né? Mas relativamente plano. Não chega a ser montanha, obviamente, não vai chegar a uma altitude de 300 metros nem caramba. Então eles apresentam, no geral, altitude mediana. É logicamente menor do que uma montanha e maior do que uma planície, que é outra forma de relevo que a gente vai estar falando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui de planalto que eu separei, tá? Até tem, mas eu vou bem passar batido. Não, vou não, vamos lá. São classificados os planaltos conforme a predominância dos tipos de rocha existentes nele. A gente tem diversos tipos de rochas, né, que estão agrupadas em três conjuntos, que são as rochas magmáticas ígneas, que é basicamente o magma solidificado. A gente pode ter rocha magmática intrusiva e rocha magmática extrusiva. A rocha magmática intrusiva é quando ela se solidifica no interior do planeta. E a extrusiva é quando ela se resfria do lado de fora do planeta. Ela é magma solidificado, basicamente. Tipo de rocha. Temos as rochas sedimentares, que ela é composta por diversos sedimentos de vários tipos de rochas diferentes e até mesmo de material orgânico na forma de fósseis. É justamente nas bacias sedimentares, por exemplo, que eu vou encontrar petróleo, que é um combustível fóssil. Ok? E o gás natural também. Então, ai meu Deus do céu, magmática e metamórfica. E a rocha gente, eu tô com sono, desculpa. Tem aqui um bagulhinho pra me beber. Pra ver se eu fico acordado. E a rocha magmática metamórfica, desculpa. Que é a rocha que, devido a altas temperaturas, pressão, ela vai se transformar em outro tipo de rocha. Então aqui, ó, como eu disse, a composição predominante dos planaltos depende do tipo de rocha, né? Divido então em planaltos cristalinos, formados por rochas ígneas, intrusivas e metamórficas. Eu falei para vocês os três tipos de rochas. Então, a gente tem um planalto formado por rocha magmática ou rocha ígnea, que é aquele magma, eu já expliquei agora, intrusiva e metamórfica, são planaltos cristalinos. E os planaltos sedimentares, que são formados pelas rochas sedimentares. E também temos os planaltos basálticos. Eles são formados também por rochas magmáticas. Porém, rocha magmática extrusiva. Já expliquei a diferença. Volta aí o vídeo rapidinho. Você fala de aula, tô repetindo isso toda hora, né? Quando o pessoal olha minha cara de dúvida, o que você tá falando? Eu vou lá e repito. Não posso. Acho que eu estou quase enxergando seu rosto, um rosto de dúvida aí. Volta o vídeo. Planícies, pra gente encerrar aí. São áreas mais ou menos planas, tá? O nome já é planície. Tá chegando a 14 minutos, eu queria fazer isso em menos de 10. Então, são áreas mais ou menos planas e que possuem uma altitude menor, lógico, em relação às montanhas e aos planaltos. Caracterizam-se pela grande quantidade de sedimentos. Ai, minto, gente. Planície não é a última, não. Ai, caraca. A gente vai falar também de depressão. Não é depressão que você vai na psiquiatra, ela vai te passar remedinho, não. É outra depressão do relevo. Calma aí. Vamos terminar aqui planície. Caracterizam-se pela grande quantidade de sedimentos acumulados em sua superfície, geralmente trazidos pela água das chuvas.
É porque os sedimentos eles vão se reunir em um determinado lugar graças aos fatores exógenos, os fatores externos, como as águas da chuva levando as rochazinhas, sedimentos, pedacinhos de coisas, pedacinhos de rochas. Então, a chuva, o vento vai carregar esses sedimentos. O rio também faz isso. Ou no caso das planícies litorâneas, pela água dos oceanos e mares. Então, são áreas mais ou menos planas, menores do que montanhas e planaltos, tá? E por fim, agora sim, né? Agora sim é por fim. Depressão. Então, olha só, montanha, planalto, planície e abaixo do nível do mar, depressão. Então, as áreas, não necessariamente abaixo do nível do mar, porque olha só, as áreas que apresentam altitudes inferiores em relação a tudo que está em volta, ao relevo que está em volta, é a depressão. Nesse caso, essas áreas que apresentam altitudes inferiores em relação ao relevo à sua volta, a gente vai chamar de depressão relativa, certo? Ou em relação. Aí quando já é a depressão com a altitude abaixo do. Que vai ser em relação ao nível do mar, a gente vai chamar de depressão absoluta, certo? Então aí, vamos diferenciar depressão relativa e depressão absoluta. Então, em geral, a gente costuma abranger regiões geologicamente antigas e que, portanto, sofreram pra caramba os impactos aí das ações da erosão, da sedimentação das rochas, sofreram esse impacto pra caramba ao longo dos anos aí. E também do solo. E isso vai fazer com que a superfície seja ondulada. Deu para entender? Depressão? Então a gente viu aí as 4 formas de relevo, montanha, planalto, planície e depressão. Falamos um pouquinho sobre elas, falamos também sobre os tipos de rochas, magmáticas, segmentares e metamórficas. A gente definiu o relevo. Então eu acho que a gente teve um bom conjunto de aula em 17 minutos. Então, digita aqui embaixo, vamos ver uma palavra-chave para mim saber se você viu esse vídeo até o final, certo? Então, digita aí embaixo depressão. Não fica negativo, porque a gente vai começar a pensar na depressão da psiquiatria. Então, vamos pro alto. Digita aí embaixo montanha. Até o próximo vídeo, gente.